E hoje nós estamos em contato com um grande convidado, ele que é ex-jogador de futebol, atual gestor, comentarista, atuou aí pelas equipes Santos, São Paulo, Seleção Brasileira, jogou fora do país também. Paulo Jameli. Jameli, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, Felipe, é um prazer, né, estar falando aí com vocês da Rádio Teletema, do Espaço da Inclusão, e agradeço o convite, né, pra gente falar aí um pouquinho sobre os temas aí de futebol, de inclusão, de gestão, enfim. Então, me sinto orgulhoso aí pelo convite de vocês e agradeço. Nós te agradecemos aí a sua gentileza. Jameli, o que o levou a se tornar um jogador de futebol, né? Desde criança, qual que foi o motivo? Bom, eu sou paulistano, né, nasci em São Paulo, né, numa família de descendentes de italiano, de classe média aqui, no Tatuapé, da Moca, né, da zona leste de São Paulo, e a minha família sempre, né, apaixonada por futebol, né, tanto a parte do meu pai como a parte da minha mãe, todo mundo apaixonado por futebol, e eu não fugi à regra, né, desde pequenininho, eu nem lembro, eu acho que eu lembro de eu chutando a bola antes de andar até, porque desde pequeno, né, meu pai, meus tios, todo mundo que jogava futebol me dava bola e tudo, e foi uma coisa natural. Eu comecei a jogar no Juventus da Moca, né, futebol de salão, e daí fui jogando futebol de salão, daí fui crescendo das categorias bem pequenininhas, daí fui pro futebol de campo, então foi uma coisa que foi acontecendo, né, eu nunca imaginei, né, que eu ia ter uma carreira que nem eu tive, porque eu gostava de jogar futebol, mas não imaginava que ia ser um jogador profissional, que ia jogar em clubes internacionais, em grandes clubes do Brasil, seleção, então, nem imaginava. Então, Felipe, esse foi o começo, cara, eu já chutava a bola desde molequinho, já nos primeiros passos já. Aliás, você falou do Juventus, glorioso Juventus, um moleque travesso, hein? Eu brinco, né, com o pessoal, a minha família, metade da minha família era corintiana, metade era palmeirense, né, quando eu era pequeno, meus tios, por parte de mãe, era tudo palmeirense, por parte de pai, tudo corintiano, né, e eu brinco, né, que eu só não joguei no Palmeiras, porque em São Paulo tem 5 times grandes, né, tem 4 grandes e um gigante, então os 4 grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, eu só não joguei no Palmeiras e joguei no Juventus, né, que eu falo que é o maior que tem em São Paulo, que é o que todo mundo adora, o pessoal brinca comigo, eu brinco com o pessoal disso, e foi realmente o começo, né, o Juventus pra mim era o quintal da minha casa, né, o Juventus, tinha lá, ficava o dia inteiro jogando bola, jogando vôlei, bola, basquete, tudo que podia fazer, a gente, era diferente de hoje, né, as crianças iam pros clubes, né, ficavam nos clubes, o dia inteiro praticamente lá, e comigo foi o Juventus. E o São Paulo? Então, o São Paulo, quando eu tava jogando no Juventus, chegou meus 13, 14 anos mais ou menos, eu tive que fazer uma opção, né, de continuar jogando futebol de salão ou partir, né, pro futebol de campo. E eu fui jogar no Corinthians. Que era perto da minha casa. Então eu jogava futebol de salão no Juventus e futebol de campo no Corinthians. E a gente jogou uns campeonatos, alguma coisa, eu não lembro se foi um jogo amistoso ou foi um campeonato paulista, não sei. E jogou Corinthians e São Paulo. E naquela época o São Paulo era, junto com o Guarani, né, na época que eu tinha 10 anos, 12 anos, as categorias de base, tanto de São Paulo como de Guarani, eram as categorias de base que todo mundo queria jogar, porque tinha mais estrutura, tinha mais apoio, né, e tudo mais. E daí teve um convite, né, o treinador na época era o Silva, né, o seu Silva era o treinador do São Paulo, e nesse jogo contra o Corinthians, eu joguei bem, ele me fez um convite pra ir jogar no São Paulo, e eu aceitei, né, era um baita desafio, porque eu tinha que cruzar São Paulo inteiro, né, porque morando no Tatuapé, que nem eu morava, pra treinar no Morumbi às 8h30 da manhã, eu tinha que sair de casa às 5h30, 6 horas da manhã, então foi um grande desafio, e eu fui galgando, né, passinho a passinho, a gente foi crescendo junto, né, no São Paulo, e daí foi indo, né, as etapas foram passando, juvenil, infantil, júnior, aspirante, e eu fui crescendo lá no São Paulo. E fez parte daqueles grandes times do São Paulo. Conosco também, meu amigo André Ferreira, que aliás já foi comentarista da Rádio Transamérica também, agora está comigo num podcast sobre futebol. André Ferreira, boa tarde, prazer tê-lo conosco. Só pergunta aí pro Jameli. Ô Felipe, primeiro boa tarde, o prazer é meu falar com você, o prazer é meu e falar com todos aqui da Rádio Teletema do Espaço da Inclusão. Muito obrigado pelo convite e uma honra conversar aqui com o Jameli, né? Ele que foi um grande jogador, dirigente, grande comentarista também. Prazer em falar contigo, Jameli. A minha pergunta já é falando desse São Paulo que você chegou e em uma competição das mais tradicionais que tem aqui, da base, né, do futebol brasileiro, que foi a Copa São Paulo. E você já mencionou, e eu concordo plenamente contigo, que a maior final de uma Copa São Paulo foi aquela de 93, quando vocês enfrentaram o Corinthians, né? O São Paulo
Paulo tinha um grande time, né, com você, André Luiz, Pavão, Mona, Doriva, Rogério Ceni, né, Baresi, zagueiro, e o Corinthians também, grandes jogadores. Até um gol seu, né, naquela final 4-3. Como é que foi aquela trajetória? Porque eu lembro que o São Paulo se classificou na primeira fase pelo sorteio, né, que empatou em número de pontos com a América de Rio Preto e Bahia. Como é que o Márcio Araújo transformou a cabeça de vocês para que vocês chegassem a esse título, Jameli? Então, foi... O São Paulo, naquela época, a gente tinha vindo, né, um ano antes, a gente foi finalista com o Vasco, que era o Vasco do Valdir Bigode, do Ian, Jean, era um timaço do Vasco também, o Caetano, o goleiro, o Pimentel, o lateral, e a gente tinha uma pressão muito grande, né, porque como você falou, a nossa fase de classificação foi em São José do Rio Preto, e daí a gente acabou a primeira fase, cara, empatado com o América de Rio Preto e com o Bahia, e a gente foi sorteado na moedinha mesmo, como você disse, então foi uma sorte, né, porque foi uma Taça São Paulo muito equilibrada, a gente ter classificado, e daí a gente veio jogar em São Paulo, né, daí já saímos de São José do Rio Preto jogar em São Paulo, e tinha uma pressão, porque São Paulo nunca tinha ganho, né, a gente já tinha sido vice-campeão no ano anterior, o time nosso era muito bom, era um time que você nomeou aí alguns jogadores, e a gente jogava junto desde muito pequeno, desde os 11, 12 anos, 13, e foi chegando gente, né, daí o time era muito forte, e a gente tinha uma pressão, e a gente chegou na final, né, em igualdade de condições com o Corinthians, né, e era uma finalzaça, porque naquela época era portões abertos, né, o dia 25, né, o feriado em São Paulo, o dia do aniversário da cidade, Pacaembu lotado, né, eu nunca tinha visto, depois eu tive outras finais que eu joguei no Pacaembu, mas que nem aquela, né, nunca vi tanta gente dentro do Pacaembu, não cabia mais, tiveram que fechar os portões do Pacaembu porque tinha gente pra fora, e foi uma final sensacional, né, um Corinthians-São Paulo, 4-3, eu fiz 3 gols, né, nesse jogo, então era 1-0 pra gente, 1-1, 2-1, 2-2, 3-3, 4-3, e a torcida do Corinthians, em maioria, né, a gente até, quando a gente entrou em campo, né, o antigo, o tobogã, né, que agora já foi demolido até, a gente entra em campo e a torcida do São Paulo estava no tobogã, quem conhece o Pacaembu sabe que o túnel ali, você entra, o tobogã fica atrás, né, e a gente olhou assim e falou, caramba, mas cadê a torcida do São Paulo? Porque era todo o Corinthians, né, era a torcida do Corinthians inteira no Pacaembu, e só do São Paulo no tobogã, que depois a gente olhou e viu, né, e era uma pressão danada, né, os dois lados, né, porque que nem eu, quando eu faço o primeiro gol, tava uma festa, o Corinthians, a torcida do Corinthians agitando, e a do São Paulo também agitando, mas muito menor número, né, e daí quando eu faço o primeiro gol, dá um silêncio no Pacaembu, aquele burburinho, né, que vai, e fica aquele silêncio danado, né, dentro do campo, daí logo em seguida o Corinthians empata, volta de novo aquela festa, daí isso acontece no segundo gol, no terceiro, até no final que a gente saiu campeão, e eu concordo com você, cara, pra mim foi a maior final que eu joguei, participei, fiz 3 gols, né, já é difícil você fazer 3 gols num jogo, e ainda imagina numa final, São Paulo e Corinthians, e do Pacaembu do jeito que tava, então pra mim foi um jogo inesquecível, e eu tenho certeza que aquele jogo lá foi um trampolim, né, que eu tive pro Tele depois confiar em mim, né, e me levar pro time profissional. E vocês vieram muito fortalecidos, porque a semifinal contra o Vitória também tinha um timaço, né, o Dida, Vampeta, Paulo Isidoro, Alex Alves, então acho que isso contribuiu bastante pro emocional nessa final, né, Jamel? Contribuiu, a gente acha que tinha pego o Flamengo também nas quartas, a gente jogou contra o Cerro Porteño logo no começo, eu não sei se foi nessa Taça São Paulo, foi na outra, eu não sei, a gente foi pegando, e como você falou, cara, o time do Vitória era um timaço também, tinha o time do Corinthians, tinha Marques, tinha Silvinho, né, que agora foi técnico do Corinthians, tinha Fabinho Pontes, era um timaço o time do Corinthians também, e a gente conseguiu ganhar num jogo emocionante, imagina, né, um 4-3, uma final de Taça São Paulo, o que foi aquele jogo? Ô Jameli, qual ou quais foram os maiores ensinamentos que você teve, né, trabalhando com o Tele Santana? Bom, cara, o Tele, pra mim, foi um exemplo, né, não só como treinador, mas como um exemplo de homem, né, de ser humano, de profissional, de tudo, né. É uma época que eu era um adolescente, praticamente, né, em 92, eu tinha 18 anos, que eu comecei a ir pro profissional, tinha 18 anos, então você tem referências, né, você tem as pessoas que você confia, é o seu pai, é o seu professor, é o treinador também, né, um jogador mais velho, um diretor do clube, e eu tive muita referência porque eu passei na época de um São
Paulo que realmente só tinha ali gente de muita qualidade, né? Não só jogadores de futebol de muita qualidade, como pessoas, né, com valores muito claros. E o Tele era um cara assim, né? Ele era um cara que ele tinha muito claro as coisas, ele não era uma pessoa que deixava dúvida, né? Ele tinha as coisas muito claras, ele gostava de um jeito, tinha pensamentos muito claros, e ele passava isso pra gente, né? Sempre falar a verdade, sempre ser honesto, sempre procurar fazer tudo dentro das regras, não prejudicar ninguém. E isso aí foi muito bom pra mim, cara, porque eu fui aprendendo isso, né, no decorrer da minha trajetória como adolescente, a minha formação até como adulto, como homem, né? Então isso foi muito engrandecedor, né? E ele, cara, pra mim, o melhor treinador que eu já tive, né? Um cara que hoje a gente fala muito de gestão de pessoas e tudo, né? Que os treinadores têm que gerir os grupos, tudo. Na minha opinião, ele era o melhor e foi o melhor nessa questão de gestão de pessoas, além de, claro, né, de saber muito de futebol também. Ô Jameli, quais as diferenças que você vê do tempo que você atuava pro futebol jogado hoje? Bom, eu acho que o mundo mudou muito, né? A gente tá falando, como eu estava falando para vocês, em 92 eu comecei, né? Então já são 30 anos, né? Que já se passaram aí e o mundo mudou muito, né? A gente acompanhou, acho que a nossa geração, essa geração que eu tô com 48 anos, eu sou de 74, a minha geração acompanhou as maiores mudanças da humanidade, né? Com muita velocidade, né? Antes era do telefone e da televisão, daí de repente veio o videocassete, veio o DVD, daí o DVD já estava atrasado, daí já veio a internet, daí a internet já vem e tal, hoje já tá tudo na nuvem, e daqui a pouco já não tá nem na nuvem mais, já tá tudo no... Enfim, né? A gente passou do telefone pro fax, pra comunicação, o próprio relacionamento, mobilidade dos carros, então a gente passou por muita mudança, né? E o futebol acompanhou isso, né? Eu vejo que o futebol hoje é diferente da época que eu jogava, não que seja melhor ou pior, tem gente que acha que é pior, tem gente que acha que é melhor, eu acho que é um futebol diferente, o jogo mudou, né? Na época que eu jogava, hoje o pessoal fala que o desgaste do jogador é maior, eu não concordo muito com isso. Hoje o jogo é muito mais intenso, ele é jogado num espaço menor, né? Porque as equipes são mais compactas, então os jogadores têm estímulos muito mais rápidos, muito mais intensos e muito mais vezes do que na época que eu jogava, que o campo era maior, né? As dimensões são iguais, né? Entenda-se maior, porque o espaço que se jogava do último jogador da defesa até o último atacante era muito maior, né? Tinha sobra, as equipes não faziam a linha do impedimento como faz hoje, muito adiantado. Então os estímulos e os esforços eram de 30, 40, 50 metros às vezes. Era muito grande, era muito esforço. Só que depois você ficava 2, 3 minutos sem tocar na bola quase. Hoje não, hoje o jogador toca na bola o tempo todo, tá participando o tempo todo. Só que os piques, as acelerações e tudo que o jogador faz é 15, 20, 30 metros no máximo. Então isso muda o jogo, né? Muda o jogo. E também a questão de que cada vez mais, né? Antigamente, os jogadores decidiam lá dentro, no mano a mano, no individual. Hoje não. Hoje todos os times têm os scouts, os analistas de desempenho, os treinadores também fazem os esquemas muito mais organizados do que antigamente. Então o jogo ficou mais cerebral, o jogo ficou mais organizado na parte defensiva, mais tático do que era antigamente. Antigamente a diferença individual de um jogador e de um time bom, com bons jogadores pro outro time era muito grande. Hoje não, você vê aí que até os times fortes, aí você vê o Manchester City, você vê Real Madrid, você vê qualquer equipe dessas, até aqui no futebol brasileiro, que são os mais favoritos, sei lá, o Palmeiras agora, o Atlético Mineiro, o Flamengo, tem dificuldade de jogar contra qualquer clube, qualquer time de qualquer divisão, a gente vê isso na Copa do Brasil. Então hoje o futebol é mais difícil de ser jogado nessa parte aí de ter a superioridade. A própria seleção brasileira sente isso, né? E a grama sintética? Tem algumas equipes hoje em dia que optam pela grama sintética, como por exemplo o Atlético Paranaense. Você vê realmente essa mudança? Fica mais difícil por atleta jogar na grama sintética? Não, eu acho que é diferente, né? O kick da bola, a velocidade da bola é diferente em grama artificial. Tem o híbrido também, né? Que é uma parte artificial, uma parte sintética também. É diferente, mas eu sou a favor de ter. Eu acho que o time que tem o
gramado artificial, né, a grama sintética e que é regulamentado pela FIFA, tem que jogar. É que nem você vai jogar num estádio que o time mandante deixa a grama mais alta ou deixa a grama mais molhada, dá aquela jogadinha de água antes do jogo ou não dá. Eu acho que o time que joga em casa, ele tem que fazer o máximo possível para trazer, dentro das regras, lógico, né, trazer pro seu lado da sua maneira de jogar. Você tem um time muito rápido e que toca bem a bola, tem muita qualidade, você tem que deixar a grama bem curtinha e molhar a grama para a bola ficar rápida. Você tem um time mais veterano, um time mais lento, um time que gosta da bola no pé e que tem muita qualidade, você deixa a grama mais alta para o jogo ficar mais lento, o outro time não poder sair no contra-ataque. Então, eu sou a favor, sou super a favor da grama artificial, como eu sou a favor do VAR, como eu sou a favor dos testes de secar, da fisiologia, da medicina esportiva. Eu acho que tudo que a gente tem de tecnologia, não só no futebol, né, a gente tem que usar. Aí cabe a cada profissional e a cada equipe saber usar essas tecnologias que tem. Eu concordo com você nessa parte que o jogador de hoje, ele não se desgasta mais do que o jogador, né, da sua época, até pela fase que você falou mesmo, pela parte de gramado que você falou. Você jogou no Santos e numa Vila Belmiro antes da reforma do gramado, e quando chovia, o que era se desgastar jogando no campo da Vila Belmiro quando chovia, né, Jamel? Era difícil, né? Tanto que a Vila Belmiro, cara, a gente, na época que eu tava no Santos, em 95, em 96, a gente treinava, jogava, fazia tudo na Vila Belmiro, porque não tinha o CT ainda. E o que a gente fazia? A gente não treinava na Vila para poupar o campo pro jogo, e a gente várias vezes chegou a treinar na praia, fazia os treinos na praia. Tinha o campo do BC, né, que é o campo do Exército, tinha lá na divisa de São Vicente com o Santos, e às vezes quando podia usar, a gente usava, né, o pessoal do Exército não estava usando lá para treinarem, para fazer os exercícios deles lá, a gente usava lá no BC, e era isso, cara, não tinha CT, não tinha 3 campos, não tinha toda essa logística que hoje todos os clubes têm, né, que você vê qualquer clube da Série A, Série B, Série C, Série D, né, já tem um CT, já tem uma estrutura, mas eu acho que isso é evolução, cara, isso é evolução, a gente não pode ficar pegando, né, nesse ponto aí de que antigamente era assim e agora tem que ser assim também. Não, eu sou totalmente ao contrário. Quanto mais estrutura tiver pro jogador, quanto mais estrutura tiver pra imprensa, pro árbitro, pra torcida, a gente evoluiu, como eu falei, cara, a sociedade evoluiu, né? O que você faz hoje, a facilidade que você tem hoje, você tem que aproveitar no futebol também. Só que às vezes não é bem aproveitado, né, André? É verdade. Falta muito ainda, né? Falta, às vezes, até muito, acho que profissionalismo, né, na parte diretiva, né? E até nisso que eu queria chegar, né? Você atuando como dirigente, essas tecnologias e essas melhorias, né, são até coisas que você também busca, né? Como atleta, você busca isso pro time que você tá trabalhando hoje, né, Jamel? Não, é verdade. Quando eu jogava, a gente não tinha que nem hoje. Hoje você quer ver um jogo da segunda divisão do campeonato belga, você assiste. Você quer ver o jogo da segunda divisão do campeonato da Taiwan ou da Coreia, você busca pela internet, então você tem muito acesso, você vê muito jogo. Então os times da Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, Campeonato Paulista, cara, se quiser qualquer jogo você tem, você põe lá o nome de um jogador, sai lá os jogos que ele jogou, você segue. Na época que eu jogava a gente não tinha essa facilidade, então eu procurava ver na época do videocassete, né, era a época do videocassete ainda, a gente pegava os videotapes dos jogos, sei lá, final de semana vamos jogar contra o Palmeiras Parmalat, que tinha lá Cafu, Evair, Zinho, César Sampaio e tal, e jogou contra o Corinthians, que tinha, não sei, Neto, Tupanzinho, não sei. Eu procurava ver o jogo dos outros times também para me informar sobre quem ia me marcar, qual era o ponto fraco, qual era o ponto forte, quem batia a falta, quem não batia, se o goleiro saía bem do gol, se ele tinha dificuldade, se tivesse um pênalti, em que canto que o goleiro pulava. Eu sempre fui um cara que procurei usar, né, os recursos que a gente tinha na nossa mão, naquela época, né, disponíveis naquela época, né, para tirar vantagem dentro de campo, né? Porque quanto mais eu soubesse sobre os outros, mais eu podia resolver o problema na hora que ele aparecesse dentro de campo. Então eu vejo que hoje, né, as comissões técnicas têm tudo muito na mão, muito fácil ali, que dá para fazer. E também eu vejo do lado da gestão também, né? Hoje a gestão de um time de futebol ela é muito mais fácil do que era naquela época, porque você tem mais ferramentas aí à sua disposição. Ô Jamel, fala um pouco daquele trabalho do time do Santos de 95, do qual você estava presente
recente também, né? Teve aquele jogo contra o Botafogo. Infelizmente, né, nós não fomos campeões devido à arbitragem, mas aí é outro ponto. Como que foi fazer aquele trabalho com aquela equipe, né? Que tinha Giovani, toda aquela galera lá com o time do Santos? Bom, o primeiro que, para falar do time de 95, né, é que se tivesse VAR naquela época, a gente tá falando de modernidade, de tecnologia, se tivesse VAR naquela época, o Santos era campeão, não era o Botafogo, né? Isso daí é claro, porque iam rever o lance, iam ver que estava impedido, e o que não estava impedido foi mão, e enfim, a gente ia ganhar aquele jogo e ia ser campeão. E a pergunta é do time de 95 ou é do time de 2010? Não, de 95 primeiro. O time de 95, cara, eu tava vindo do São Paulo, né, eu não tinha, eu falei, uma das coisas que a gente falou lá do Tele foi essa, eu conversei com ele, falei, olha, tem uma proposta do Santos pra ir jogar no Santos, e ele falou, olha, aqui no São Paulo você vai jogar, a gente aposta muito em você é um cara que tá fazendo um belo trabalho aqui no São Paulo, só que você não vai ter o espaço pra jogar como titular, principalmente no começo agora, e era o time que, eu peguei um time que era Palhinha, Raí, Toninho Cerezo, Leonardo, Miller, Cafu, fora a molecada, né, que era Juninho Paulista, Guilherme, KT, então tinha muita gente boa, e o Tele falou isso pra mim, ele falou, olha, você vai ser mais um aqui buscando seu espaço, você vai jogar de titular quando tiver uma oportunidade, mas eu vejo que tem outros jogadores que estão em melhor momento que você, que tem mais perfil pra ser titular que você e tal. E daí eu fui pro Santos, né, eu tive a proposta, o Clodoaldo, eu tava conversando com o Botafogo de Ribeirão Preto, pra ser emprestado pro Botafogo de Ribeirão Preto pra jogar o Paulista, e o Clodoaldo, né, o Corró, o grande Clodoaldo, eu até assustei, né, quando ele me ligou, falou, aqui quem tá falando é o Clodoaldo, eu falei, tudo bem, mas que Clodoaldo? O Clodoaldo aqui é meu vizinho, é o cara da padaria, é o Clodoaldo que eu conheço aqui, que estudou comigo e tal. Daí ele falou, não, é o Clodoaldo, né, o Clodoaldo do Santos, campeão. E quase que o telefone caiu da minha mão, né, na hora que fez isso daí. E daí teve a proposta, né, até foi um contrato de empréstimo do São Paulo, que na época tinha a lei do passe ainda, né, então o meu passe era do São Paulo, fui emprestado pro Santos, com a opção de compra, que o Santos fez no meio do campeonato o Santos já fez, eram valores muito baixos, tanto para aquela época. Hoje, então, nem se fala. Hoje, não dá nem para comparar, né, o valor que fala qualquer jogador hoje, qualquer transação hoje, com o que foi naquela época. E eu fui pro Santos. E aquele time do Santos, eu já conhecia, né, alguns jogadores. Eu já tinha jogado com o Macedo, no São Paulo. E o Galo era um jogador mais conhecido, mas eu já tinha visto o Giovani jogar, já tinha visto o Narciso jogar. Conhecia o Marcelo Passos. Então, eu falei, esse time aí é um time de molecada. O Joãozinho, que era o treinador na época, também foi um cara que eu senti firmeza na conversa que a gente teve, e não teve outra, né? O time encaixou de um jeito e, daí apareceu o Giovani como o grande líder técnico daquele time, né? O cara que levava o time nas costas e a gente trabalhando junto ali, vários jogadores também muito bons, né? Junto com o Giovani, e daí deu no que deu, né? O próprio Marcos Adriano era do São Paulo também, não era, Jameli? Lateral esquerdo. Tinha o Marcos Adriano também, que tava naquela, era o Marcos Adriano, o Macedo, daí eu tava também nesse time. Então a gente tinha alguns jogadores que já tinham passado pelo São Paulo e foram pro Santos naquele time lá. Saudades desse time, belo time. Dinho, Marquinhos Capixaba, Narciso, Ronaldo Marconato, Marcos Adriano, Galo, Carlinhos, Wagner, Robert, Giovanni Jamelli. Ô, Márcio Rezende de Freitas, por que você Robert fez isso com o meu coração? Que veio do Rio Branco de Americana, aliás, hein? Isso. E ainda tinha Marcelo Passos, ainda tinha Camanducaia. Próprio Macedo, né? Tinha muita gente boa nesse time ainda aí. Tinha o Edinho no gol, mas tinha o Sérgio goleiro, né? O Serjão, que era um jogador mais experiente. O time era realmente... quando começou o campeonato, as pessoas não acreditavam muito no time. O time tem muita molecada. Será que essa molecada aí vai dar cor? Esse Jamelli aí... o cara fez 3 gols na final da Taça São Paulo, mas também não sei o quê. O Giovani, cara, muita qualidade, mas a gente nunca viu ele jogando em alto nível. Esse Narciso aí, será que ele é seguro? E não sei o quê. Tinha muita dúvida naquele time, né? Mas daí, no decorrer do campeonato, o time foi se firmando e foi um dos grandes... Eu vejo assim, cara, eu participei de eu fui funcionário, vamos dizer assim, né? Eu participei com o Santos 2 vezes. E uma como jogador, né? No time de 95, e depois como dirigente, né? Como gestor no time de 2010. E foram 2 times que marcam a história do Santos. Como teve vários, né? Teve os meninos da Vila, teve o Santos de Pelé, né? Do 62, 63, teve o Santos da década de 80, teve o Santos do Robinho e Diego, de 2002. Então, eu tive o privilégio, né, de ter vestido a camisa do Santos em 2 times que todo santista lembra, mesmo quem não viveu essa época. Com certeza. Aliás, esse de 2010 também foi fabuloso, hein? Foi, o time de 2010 foi
outro também que, numa outra realidade, né, uma outra, eu sentado do outro lado da mesa, né, porque tem várias, quando você vê o futebol, tem vários lados da mesa, é o treinador, é o dirigente, é o jogador, é o médico, é o massagista, é o roupeiro, é o torcedor, e tá participando como dirigente, eu vinha de uma boa campanha, né, no Coritiba, como gestor, como time de futebol do Coritiba, e por isso o convite, né, do Luiz Álvaro na época para participar daquele time de 2010, e a formação daquele time foi demais, né, cara, porque a primeira coisa, eu já tinha trabalhado com o Dorival Júnior, o Santos estava buscando um treinador, o Luxemburgo tinha saído, e estava buscando um treinador, e eu falei pro Luiz Álvaro, falei, cara, eu acho que o cara ideal é o Dorival Júnior, cara, eu já trabalhei com ele no Coritiba, a gente tinha sido campeão lá no Coritiba, naquele time do Pedro Ken, do Marlos, do Keirson, do Rafinha, era um timaço lá também, né, e eu falei, olha, eu acho que o Dorival é o perfil certo, cara, porque o nosso time é um time de molecada, um time que vai jogar pra frente, e não tem dinheiro pra contratar, a gente vai ter que usar o que a gente tem na base, e daí foi, né, e daí junto com o Dorival, junto com o resto da comissão, com a diretoria, a gente conseguiu montar aquele time que no começo, né, se você for ver, eu falo sempre pra todo mundo, eu falo, olha, se você for analisar o time do Santos em 2010, e o que ia fazer no ano de 2010, e quanto valia aquele time, o Santos, e se você pegar esse time no final de 2010, ou no começo de 2011, o time até um pouco mais pra frente, campeão da Libertadores, tudo, eu acho que foi uma gestão que é para ser um exemplo, né, além de trazer títulos, revelar jogador, tudo, a gente saneou, né, o Luiz Álvaro, né, eu falo a gente, porque o Luiz Álvaro que era o presidente e a gente só estava participando ali, cada um na sua função, mas o time foi um sucesso total, né, porque ganhou título, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou Paulista, revelou Neymar, Ganso, Wagner Love, André, o Arouca, né, foi uma negociação que todo mundo criticou, que o Rodrigo Souto pelo Arouca, os caras falaram, puta, o Rodrigo Souto é o cartão do time, a referência, um baita craque, vai pro São Paulo, vem o Arouca, que nem no banco tava jogando no São Paulo, não sei o quê, nem de lateral ele jogava. Pô, o Arouca foi pra seleção, o André, o pessoal queria mandar embora o André, que o André não fazia gol, não sei o quê, pô, o André foi, sabe, pra seleção, foi vendido. O próprio Edu Dracena, que hoje faz a função que eu fazia naquele time, tá no Santos hoje, acho que com um desafio bem parecido hoje que ele tem, né, o problema financeiro, um time que tem que contar com muito moleque, tem que contratar bem, não pode errar nas contratações, então o Edu Dracena, quando a gente chegou, eu e o Dorival lá para fazer a lista ali, a recomendação que a gente tinha da diretoria antiga e dos próprios diretores novos era que o Edu Dracena era um ex-jogador, que era um jogador que já estava mal, machucado e tal. Pô, em 2010, cara, ele foi o nosso capitão, levantou a taça e depois jogou, acho que mais 5, 6 anos, jogou no Corinthians, foi campeão, jogou no Palmeiras, foi campeão. Quer dizer, o ex-jogador foi o nosso capitão. Então foram decisões, a gente, contratou o Alexandro e o Danilo, que vão para a Copa agora, são os dois laterais da seleção, né? Então, a gente conseguiu fazer uma gestão e claro, né, acertamos muito, como a gente errou muito também, mas o time, eu acho que o maior mérito daquele time que eu vejo em 2010, a jogar bonito, de ter vindo o Robinho também depois e tudo, além de jogar bonito, foi um time que ninguém acreditava e que o próprio Luiz Álvaro falou, né, quando a gente foi fechar o contrato e tudo, ele falou, pô, Jamel, eu tô confiando em você aqui, a parte do futebol, e cara, só eu te peço uma coisa, eu não quero entrar pra história do Santos, que é o time que eu amo, como o presidente que deixou o Santos ir pra segunda divisão. Nossa. Então, olha o que tinha pra fazer aquele time lá, cara. Ô Jamel, e a seleção brasileira pra você, né? Você esteve também na seleção brasileira. Não, cara, a seleção brasileira era uma coisa que eu via, quando eu era criança, como eu via ser um piloto de Fórmula 1 e estar pilotando a McLaren do Senna. Era um negócio que eu não, longe, que não era um sonho e não ia acontecer, né? Mas aí aconteceu, cara, a coisa foi indo de uma maneira tão assim, eu fui passando as fases como tinham que ser passadas, do futebol de salão, futebol de campo, depois do futebol de campo, a categoria de base profissional, depois do profissional para um grande clube, depois de um grande clube ser o capitão desse grande clube, ganhar títulos, ser reconhecido, seleção brasileira e depois exterior, né, cara? Então, eu passei por todas as fases que teriam que passar e, como eu te falei, cara, eu nunca imaginei que ia chegar na metade do que eu cheguei. Falei, se der muita sorte, eu vou jogar num time aí de terceira divisão, ou vou jogar que nem meu pai, que jogava, meus tios, jogavam na várzea e tal, porque amava o futebol. E a história da seleção brasileira é uma coisa que até hoje, quando eu falo, que eu vou conversar com vocês, eu me emociono, fico arrepiado, né, cara? Porque quando eu fiquei sabendo que fui convocado para a seleção brasileira, primeiro eu não acreditava. Eu falei, acho que os caras, sei lá, meu, será que é verdade mesmo? O pessoal brincando, eu tava no Santos, né? E o pessoal no campo me chamou de lado, eu não lembro que diretor me chamou de lado e falou, olha, chegou aqui, na época não era nem, era um fax, né? Ó, chegou um fax da CBF dizendo que você foi convocado, que você tem que preparar teu passaporte, preparar os teus documentos, que você vai viajar para a seleção, que você foi convocado,
Aí eu falei, tá bom, 1º de abril, né, meu? Tá sacanagem, vão filmar aí, daqui a pouco vem alguém com a torta na cara, alguma coisa. E daí não, daí veio, era verdade. Daí, pô, ser convocado pra seleção brasileira pelo Zagallo. Zagallo era o treinador da seleção brasileira na época, e foi demais, cara. E eu estreiei na seleção brasileira jogando a Copa Ouro, lá nos Estados Unidos, jogando contra Honduras, eu acho que foi, no campo, lá no Los Angeles, no campo de Los Angeles, onde foi a abertura e o final das Olimpíadas de Los Angeles, tem um nome lá no Coliseu de Los Angeles. E a hora que eu tô, né, porque você viaja com a seleção, é outra coisa, né, você tem um nível de estrela, né, você chega no aeroporto, todo mundo te protege, o teu ônibus tem batedor, você chega no hotel, já tá tudo pronto, e você sente uma estrela tal, né? Mas quando caiu a minha ficha, eu falava com meu pai, com a minha mãe, né? Com a minha esposa na época. Falava pro meu pai, putz, a seleção brasileira, né? Onde que eu tô e tal. Mas na hora que caiu a minha ficha mesmo, foi na hora que a gente perfilou no estádio, né? E tocou o hino nacional, cara. Aí foi demais, cara. Eu falei, eu tô na seleção brasileira, de frente pro Zagallo, cantando o hino nacional, com a amarelinha aqui, escutando o hino nos Estados Unidos, nesse estádio que eu via pela televisão. E eu tô aqui do lado desses caras aqui, Roberto Carlos, quem mais? O Dida, Roberto Carlos, Juninho Paulista, Sávio, né? Era um timaço. Depois jogamos com o Bebeto, Rivaldo, na seleção, cara. Eu fiz dupla de ataque com o Bebeto, cara, na seleção, cara. Então, pra mim foi demais. Foi um sonho e... Pena que durou pouco. Eu queria ter que nem o Cafu, ter 200 jogos pela seleção, jogar assim, Copa do Mundo, tudo. Só que, não é fácil, né, você ir pra seleção sendo brasileiro, né, cara? Só pra ter uma ideia, eu tinha que competir ali com o Bebeto, Romário, Rivaldo, Giovani, quem mais? Edmundo, Evair. Ronaldo, né? Fenômeno. Ronaldo, né? O Ronaldo. Então não era mole, né? Ô, Jameli, como que você projeta a seleção brasileira pra esse ano na Copa do Mundo? Cara, eu acho que o Tite... Eu penso sempre assim, cara. Não importa quem esteja na seleção brasileira, eu apoio como treinador. Pode ser o cara que eu não acho que tenha que ser o cara que tá lá, tudo, mas a partir do cara, quando a seleção brasileira, a CBF anuncia, olha, o fulano vai ser o treinador, eu tô com ele. Eles fazendo bem o trabalho ou não, eu acho que nós como brasileiros e como ex-jogador e como um cara que trabalha no futebol, ainda hoje você tem que apoiar o técnico da seleção brasileira, seja quem for, tá? Eu acho que o Tite é um cara que faz um trabalho muito bom, um cara que tem uma comissão técnica muito competente, ele já tem uma experiência de uma Copa do Mundo e, cara, se a bola batesse na trave lá e entrasse contra a Bélgica, o Brasil poderia ter sido campeão e não entrou, e foi eliminado. Então eu acho que o Tite é um cara muito competente, preparado, e o Brasil, sempre que vai para uma Copa do Mundo, é favorito, né, cara? A gente viu nas eliminatórias aqui, o Brasil arrebentou com o Neymar, sem Neymar, tem uma polêmica aí que o Neymar atrapalha ou o Neymar ajuda, se joga com o Neymar é um jogo, se joga é outro. Cara, essas polêmicas vão acontecer sempre, mas eu vejo o time do Brasil favorito, eu vejo o trabalho do Tite muito bom, ele tem uma safra de jogadores, principalmente do meio pra frente, e os caras são fera, desequilibram. Você vê aí os dois do Real Madrid, né, meu? O Vinícius Júnior e o Rodrigo levando o Real Madrid, o lendário Real Madrid de estrelas e tal, foi os dois meninos brasileiros novinhos que decidiram o jogo, cara. Então, eu tô bem esperançoso, cara. Eu acho que pode vir o Hexa assim pra gente. E essa onda de técnicos estrangeiros no Brasil? Cara, eu acho que isso é fruto da que a gente tava falando agora há pouco, né? É a modernidade. O mundo hoje é cosmopolita, cara. Você sabe da notícia que tá acontecendo na Austrália ao mesmo tempo que tá acontecendo aqui no meu bairro aqui, ou em Santos, né? Eu tô em São Paulo, tá acontecendo em Santos, eu tô sabendo o que tá acontecendo lá na Jamaica, se eu quiser. Então, eu acho que esse intercâmbio de treinadores, eu acho que é bom pro futebol brasileiro, né? Porque tem gente que vem de fora, podem ser os portugueses, podem ser os argentinos, não sei, qualquer lugar que venha de fora, daqui a pouco vem algum italiano, daqui a pouco vem algum holandês, sei lá, né? Eu acho que isso é bom, cara. É bom porque são pessoas que têm uma visão de futebol diferente, têm uma história de vida e de futebol diferente, porque nos países são diferentes. O que o treinador português aprende em Portugal não é a mesma coisa que o treinador brasileiro aprende no Brasil. O ex-jogador português, o ex-jogador holandês, não é? Então eu acho que isso vem a acrescentar para nós, pro futebol, faz bem pro futebol brasileiro isso, só que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil excelentes treinadores, a gente tem treinadores que são estrangeiros que são excelentes, só que também a gente tem uns que não são tão bons, né? Aqui no Brasil a gente não tem treinador tão bom, né? E também vem gente de fora que também não tem capacidade para pegar os times. Então essa onda de treinador de fora é legal, mas tem que ter um funil também, né? Porque às vezes você tem um melhor aqui no Brasil do que você traz um de fora. E o contrário também, olha, eu acho que aquele outro de fora é melhor.
Então acho que tem que parar com esse negócio, se o cara é português, argentino, italiano, francês e brasileiro. Tem que trazer, eu penso assim, amanhã ou depois, eu sou convidado para ser diretor executivo de algum time, eu vou buscar o melhor treinador. Agora, se ele é das Ilhas Maldivas, ou se ele é da Jamaica, ou de Cuba, ou da Austrália, ou brasileiro, eu vou ter que enquadrar isso daí. Eu acho que o que é da nacionalidade não pode vir em primeiro do que a capacidade. Sim, Jameli, jogador, dirigente e comentarista. Qual dessas funções é a mais complicada, qual é a mais tranquila para se exercer? Jogador. Se eu puder jogar até os 100 anos, não vou viver até os 100, mas se eu pudesse jogar, eu parei com 33, né, cara? E a profissão de jogador de futebol não é fácil. Alguns conseguem atingir um patamar que ela fica muito prazerosa e fica bom. Eu consegui atingir isso, que é de jogar em time grande, de receber o salário em dia, de ter uma estrutura para treinar, de poder viajar com qualidade, jogar num time internacional, você ser um jogador respeitado. Eu acho que isso aí é uma situação do jogador de futebol, né? E tem um jogador de futebol, cara, que também tem aquele cara que joga por um salário mínimo, não recebe, não tem estrutura nenhuma. Eu passei por isso, eu fui treinador de time da 4ª divisão, né? Você tem que fazer uma vaquinha para comprar um lanche, porque o pessoal não tem lanche para comer depois do jogo. Tem que lavar a roupa em casa, porque não tem a lavanderia no clube, não tem uma estrutura, não tem nada. Então, a gente tem essa ideia de que a profissão, né, do atleta de jogador de futebol é muito legal, é glamour, só que isso é uma minoria, cara. Eu consegui participar dessa minoria, né? Eu não fui um super craque, mas eu joguei em times grandes, e a gente fala da minoria, e tem a outra minoria que é jogador de nível de Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, que são, tem aí 100 jogadores assim, que são fora da curva, que são os gênios mesmo, os craques. Então tem essa diferença, mas com certeza entre executivo de futebol, comentarista e jogador, a de jogador ela é muito mais prazerosa de fazer, menos trabalho, menos pressão, né? Só que é mais difícil de chegar, é um número pequeno. Como gestor, comentarista eu tô comentando agora, né? Eu tô fazendo várias coisas, eu tô dando aula também nos cursos da CBF, da Comebol, da CBF Academy, da Comebol Evolution, né? Que também é uma baita responsabilidade, imagina o que é. Semana passada a gente deu aula para uma classe na USP, para 50 treinadores da licença C, da CBF Academy, e vão ser os futuros treinadores aí, cara. Tinha muita gente que já tá no mercado, e os caras estão fazendo a licença C, eu já dei aula na licença A, já dei aula na licença B, já dei aula no Peru, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, para treinadores, pela Comebol, né, para treinadores, então é uma responsabilidade também ser professor e ensinar, né, os outros, mas comentarista também é mais tranquilo, você não tem aquela tensão, né, eu vou ver um jogo, Palmeiras, e vou fazer um jogo, comentar um jogo, Flamengo e Palmeiras. Cara, eu comento o jogo, eu não tô implicado. Se eu fosse gestor ou diretor do Palmeiras ou do Flamengo, eu não dormia um dia antes, tava preocupado, problema daqui, problema de lá. E o gestor de futebol, cara, ele é o centro de tudo, né? Porque ele que tem que organizar o time, ele tem que ver o pessoal do financeiro, ele tem que ver a viagem, ele tem que ver se a imprensa tá sendo bem atendida, ele tem que renovar o contrato do jogador, ele tem que dar satisfação pra torcida, ele tem que dar satisfação pro treinador, tem que dar satisfação pro presidente, ele é criticado porque contratou mal, o time perdeu, enfim, o gestor, o executivo de futebol, cara, ele é o que faz a coisa acontecer, né? Então, acho que até me alonguei um pouco na resposta aí, mas deu pra perceber, né, que se eu jogando até hoje, né, André? Sim, mas você sabe que eu tinha tudo pra ser um jogador de futebol. Eu tinha chuteira, tinha meião, tinha fardamento, tudo, só não tinha talento. Aí, depois eu tentei ser técnico. Aí aconteceu que eu perdi a visão quando tinha 27 anos, né? Sempre gostei dessa área de futebol. Tentei o futebol de 5, hoje chamado futebol de cegos, mas não consegui, eu não me adaptei. Você sabe que hoje uma área que eu busco, além de assessoria de imprensa, trabalhar com imprensa e jornalismo, é também essa parte de gerente de futebol. Você, como já trabalhou nessa parte executiva, é possível que uma pessoa com deficiência visual trabalhe nessa área, não é, Jamel? Eu acho que sim. Como a gente está falando, o mundo mudou, né? Você que tem uma deficiência visual, né? Uma outra coisa também, a gente tem um time, aproveitando essa parte de inclusão, eu sou o presidente do clube que chama Santos Mob Dicks, né? Que é a parte do basquete do Santos. A gente tem um time de cadeirantes, cara. Opa! Bacana! É muito legal, a gente tá jogando aí agora, tem um time de cadeirantes, tem 3 meninas do nosso time, que é uma parceria com o Ipiranga, com o Clube Ipiranga aqui de São Paulo. São 3 meninas que estão na seleção brasileira de cadeirantes. Elas estão jogando agora
agora tem um fim de semana das estrelas, né? Elas estão jogando lá. E, cara, André, eu vejo que você pode sim, cara. A gente tem, se fosse 30, 40 anos atrás, você sabe a dificuldade que era para uma pessoa que tem uma deficiência de qualquer qualidade, né? Tanto visual, como física, como na fala, como no caminhar, ou até intelectual. Hoje a gente, cada vez mais a gente tá junto, né? Acho que a inclusão tá devendo muito. Eu vejo que falta muito ainda. A gente, como sociedade, a gente precisa melhorar muito, né? A acessibilidade, até como lidar com as pessoas, né? Que às vezes você fica meio até sem jeito. Eu já, como tô com o pessoal do cadeirante lá também, a gente já costuma, algumas coisas que eu fazia que achava que ia estar ajudando, tava atrapalhando, eles me falam, não, mas não é assim, você tá atrapalhando, né? Daí, mas eu tô querendo ajudar, eu falo, não, mas você tá atrapalhando, faz desse jeito. Então eu acho que dá, cara, e é uma área, né, André, que, cara, se você tiver expertise, você estudar, você se aprofundar, cara, você consegue aí ter sucesso, né? Vou seguir essa. O Santos, Felipe, além do Santos Mob Dick de basquete, né, para cadeirantes, também atua muito nessa área com o goalball do Santos, que é muito exatamente goalball, né, praticado por pessoas com deficiência visual, campeão brasileiro também. Então isso é muito legal, que os clubes abram cada vez mais espaço para esportes paralímpicos, né, para desporto brasileiro. Eu vejo, cara, aqui que nem o Santos, né? O Santos no nome já tá, né? Santos Futebol Clube. Exato. Né? Então, é o futebol, cara. A essência do Santos é o futebol. Sim. Mas eu vejo que uma marca tão grande, uma história... O Santos é o time mais conhecido no mundo, né? Eu participei do Santos e converso, agora tenho alguns contatos. O pessoal quer saber como que o Santos faz. Os caras me ligam e falam, pô, Jamel, como é que o Santos faz categoria de base? Eu tenho uns coreanos agora, amigos meus, que a gente trabalhou junto. Os caras querem saber, pô, eu quero copiar o DNA do Santos. Por que sai tanto jogador do Santos? Então o Santos é uma coisa muito grande. Eu tô falando do Santos, mas o São Paulo é assim, o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, o Inter, Grêmio e todo mundo, né? Mas... Ô, Jamel, e a formação da Liga, que estão se falando tanto aí na Liga dos Clubes? Cara, eu não sei. Eu acho que não sai. Eu acho que não sai porque eu não tô participando do projeto, né? Eu não tô dentro do processo todo da Liga, eu não sei exatamente os detalhes. Mas o que eu vejo nessa Liga, cara, o que eu vejo pela imprensa, o que eu vejo, que eu converso com as pessoas, com até alguns presidentes, os caras querem dividir o dinheiro da imprensa, da televisão, dividir o dinheiro do patrocínio, dividir o dinheiro. Em momento algum eu vi as pessoas que estão querendo fazer essa liga ter uma comissão com um ex-jogador, com um jogador, com um árbitro, com um técnico, pro bem do futebol brasileiro. Ninguém tá pensando no bem do futebol brasileiro. Cada um tá pensando no seu umbigo. Cada um tá pensando em fazer uma coisa melhor pro seu time, ganhar mais dinheiro e ter um time mais forte e ser campeão. Eu acho que esse é o problema da liga. E quando a liga... uma das coisas que eu faço hoje também, eu sou sócio de uma empresa de marketing esportivo que a gente faz venda de ingresso, sócio-torcedor, que chama Total Player. E a gente trabalha com a liga de basquete, com a NBB. E isso é uma liga. Você vê os times se juntando periodicamente, junto com o CEO da liga, e daí o cara fala, olha, eu no meu time eu fiz isso, isso, isso. Ele reparte isso com os outros times, e os outros times copiam e estão juntos. Eles se ajudam, porque eles viram que se eles se ajudassem, eles iam fazer o basquete melhor. Não o Flamengo ia fazer melhor, o Pinheiros ia fazer melhor, o Franca, o Bauru. Não, eles se juntam e fazem uma liga mais forte. No futebol eu não vejo isso, cara. No futebol eu vejo que todas as polêmicas que tem aqui, porque um quer 25%, outro quer 22%, outro quer 23%, ninguém falou de calendário, ninguém falou se vai ter mais infraestrutura para os jogadores, se vai ter mais infraestrutura para os treinadores que estão reclamando todo dia que joga muito, que não dá tempo de recuperar. Então, cara, eu acho que uma hora alguém vai falar assim, mas por que fulano ganha 10, eu ganho 8? Eu vou romper isso aí. E daí vai dar confusão, como sempre deu. Por isso que eu não acredito muito na liga, não. André, suas considerações finais, por favor, pra gente se despedir do Jamel. Claro, é como na arbitragem, né? O time só grita, só faz escândalo quando ele é prejudicado. Quando o prejudicado é o outro, deixa isso pra lá, né? Bom, eu quero agradecer o Jamel, foi um prazer participar aqui desse bate-papo. O Jamel é um cara que sabe muito de futebol, uma grande pessoa, um grande talento, e você sempre teve e agora vai ter cada vez mais um cara aqui que vai sempre torcer por você, para você estar cada vez conquistando mais os seus objetivos, tendo mais sucesso, porque você um dia precisou do futebol, digamos assim, hoje pode ter certeza que o futebol precisa de você, viu, Jamel? Foi um prazer conversar com você. E sucesso, viu? Pô, André, obrigado, cara. Puta, fico até emocionado vindo de você, né? Essas palavras aí, cara. Eu sei de todo o seu trabalho, das dificuldades que você passou, dos desafios, né? Que você bateu aí, passou por cima. Então, eu fico muito contente. E, cara, eu sou assim, eu procuro fazer as coisas da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém e sempre em prol do esporte, cara. Porque se não fosse o esporte, a minha vida com certeza seria diferente. Eu não sei para que lado que eu ia cair aí na vida aí, mas
mas que eu não ia ter 1% das experiências que eu tive de conhecer outros países, aprender a falar línguas, de conhecer pessoas, se não fosse o esporte. Então hoje eu quero retribuir, lógico, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, tem que fechar a conta no final do mês e tudo mais, mas hoje eu penso, e eu tô muito contente trabalhando no que eu tô, como comentarista, dando aula, cara, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia dar, tô dando aula, tô gostando. Então essa volta, né, como você falou, cara, retribuir não só o futebol, né, retribuir a todo o mercado do esporte, e não só o esporte, as pessoas que participam também, cara. Então, fico muito contente, André, de ter participado desse bate-papo com você. Você sabe que pode contar comigo, o Felipe também, podem contar comigo aí, o pessoal da Rádio Teletema, aí do programa Espaço da Inclusão, podem contar comigo, pro que for, cara. O que eu puder ajudar, tem dois braços, duas pernas, uma cabeça que às vezes pensa umas loucuras, mas dá certo, pode contar comigo aqui, meu. E como cientista, quero agradecer pelos serviços prestados aí como jogador e como dirigente do Santos, viu? Desculpa, Felipe. Bom, Jamel, em nome da Rádio Teletema, confesso que eu estou muito emocionado também por ter acompanhado a trajetória, né, como jogador, como, enfim, nos outros ramos de atuação. Gostaria de agradecer em nome da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer também meu amigo André Ferreira e dizer que foi uma honra para nós ter tido essa oportunidade de conversar com você. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, como nós estamos para o Brasil e para o mundo. Se você quiser falar em português e falar em uma outra língua e traduzir para nós, fica à vontade. Cara, não, falar em português, cara. Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso aqui, né? As pessoas. Eu morei em vários países e eu sempre quis aprender a língua dos países, porque eu acho que isso é um sinal de respeito. Você chegar no lugar, você chegar na casa da pessoa e falar que nem ela, ter o costume dela, não querer adaptar, né, o país a você. Você tem que se adaptar ao país que você vai. Então, falar em português e, cara, a mensagem que eu deixo é que é o que eu falo para meus filhos, né? Que a gente muitas vezes vai ter derrotas na vida, a gente vai ter vitórias, a gente tem que valorizar muito as vitórias, tem que comemorar muito as vitórias e tem que aprender muito com as derrotas e com os sustos, com o lado negativo das coisas que acontecem na vida da gente, né? A perda de algum ente querido, ou algum acidente que te deixa impossibilitado de fazer o que você fazia antes, ou alguma crise financeira que você passa que você tem que recuperar. Então, acho que o que eu falo é assim, você tem que fazer o melhor todo dia, né? Dentro das coisas que você tem à sua disposição, né? Se você tem toda uma estrutura, você tem que fazer. Se você não tem nada, você tem que fazer também. Se você está trabalhando num lugar que você gosta, você tem que fazer o melhor possível. Se você está trabalhando num lugar que você não gosta, mas você tem que trabalhar lá para ganhar dinheiro, para sustentar a sua família, tem que ser assim até você poder mudar, né? Então, acho que essa é a maior lição que eu aprendi com o futebol, né? De você, o amanhã tem que ser sempre melhor do que hoje e melhor do que ontem. E faz o que você pode, cara. Às vezes você vai ficar frustrado que você não deu certo, você perdeu, ou você não conseguiu ter o objetivo naquele momento, mas tem que continuar, cara. Acho que isso é o que tem que continuar e o mais importante de tudo, né? Você ter valores muito claros, né? Acho que as pessoas têm isso enraizado, né? Eu pelo menos sou assim, eu sempre procuro ser muito transparente, não prejudicar ninguém, jogar dentro da regra, procurar ser um melhor cidadão. Muitas vezes não sou, cara. Ninguém é perfeito, ninguém é santinho, ninguém é anjo, muita vezes a gente erra, muita gente até prejudica as outras pessoas sem querer, mas eu acho que a intenção é essa, né, cara? Se todo mundo pensasse desse jeito, a gente não ia ter guerra, a gente não ia ter gente passando fome, a gente tá agora vindo uma sessão aí de frio, não ia ter gente passando frio, então acho que cada um arrumando seu quintalzinho, cara, o mundo fica melhor. Ok, Paulo Jameli, gestor, professor, comentarista, ex-jogador, conversou com os ouvintes da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.